falar, meus queridos, conforme eu deixei a mensagem há algum tempo no WhatsApp, queríamos recomeçar o estudo de Gálatas. Cá estamos. Então vamos, finalmente, depois de algum tempo de espera, vamos recomeçar sim esse estudo de Gálatas. Mas antes, vamos a um resumo e vamos a uma introdução, para que fique o mais claro possível para o nosso entendimento, né? E se a gente não fizer um resumo, não fizer a introdução, que a gente possa assimilar melhor esse estudo, porque é um estudo muito edificante, muito legal, muito bom mesmo. A gente precisa estar sempre fazendo esses estudos. Depois de Gálatas, quem sabe a gente faz novos estudos, né? Mas antes de começar o resumo do livro, nós vamos conhecer o autor do livro, né? O autor do livro. Então, o nome dele chama-se Paulo, né? O apóstolo Paulo, que entre, se eu não me engano, são 13 no total, 13 epístolas dele, escreveu o livro de Gálatas. Então vamos conhecer quem é o apóstolo Paulo, né? Quem foi o apóstolo Paulo. Bem, vamos lá. Nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, hoje atual Turquia. Presta atenção. Filho de judeus que gozavam de privilégios da cidadania romana. Ele era filho de judeu, mas comprou a cidadania romana, então vivia como romano. Teve 2 nomes: Saulo, de origem hebreu, e Paulo, nome romano. Ainda adolescente, foi para Jerusalém para estudar as Escrituras e a lei oral, deduzida da lei de Moisés. Chamava-se lei oral, transmitida, preste atenção, de uma geração a outra geração. Então o que acontece? Pai passava para filho, filho passava para o filho. Quer dizer, antes o avô passava para o pai passava para o filho, filho passava para o filho, filho passava para o filho. Então ia de geração em geração. Eles iam aprendendo essa lei oral, que era deduzida da lei de Moisés, e que regulava a vida cotidiana dos fariseus. Bem? E seguindo, essa é essa é a origem de quem foi o apóstolo Paulo. Bem? Vamos lá. Depois de a gente ter visto a história e biografia do apóstolo Paulo, vamos entrar agora numa introdução, tá bom? Vamos entrar na introdução desse livro de Gálatas. Vamos lá. Gálatas faz parte de um conjunto de 21 epístolas. Entre as 21, 13 foram escritas pelo apóstolo Paulo. São um total de 21 e Gálatas é uma delas. Vamos lá. Vamos à introdução. Prestem bastante atenção, que isso é muito legal. Muito bom mesmo. Vamos. Quando Cristo chegou no mundo, quando o Verbo se fez carne, está lá em João 1, se não me engano, 1 João 1, não anotei aqui, mas nós conhecemos a palavra. Imagina que ele encontrou uma religião já estabelecida, chamada judaísmo. Esses tais judeus desta religião se julgavam o oráculo de Deus aqui na terra. Eles partiam de um princípio que o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o
Deus de Isaac, apareceu para os nossos pais. E não somente que Deus apareceu para Abraão, Isaac e Jacó, mas também Deus aparecera para Moisés, lá no monte, no deserto de Midian, e entregou a Moisés ali as leis e os 10 mandamentos, como entregou também muitas outras leis cerimoniais, ali no Monte Sinai. Até que eles partem do Monte Sinai e após 40 anos, eles se estabelecem na boa terra de Canaã. E agora, depois de muitas escrituras, eles acabam recebendo o Cristo de Deus, o Verbo se fez carne. Para eles, judeus, aquela turma toda ali, era simplesmente filhos de José e Maria. Eles não criam que era o Messias que veio para poder libertar o mundo. Porque no que eles acreditavam? Que o Messias viria, a imaginação deles que o Cristo viria com muitos anjos, com um exército de anjos armados até o dente, para poder livrar eles da opressão de Roma. Isso é o que eles imaginavam. Por isso, quando eles veem aquele Cristo falando de paz, alegria, mansidão, entrando na casa dos pobres, cuidando dos pobres, dos menos enriquecidos, menos ricos, eles diziam que aquilo ali era só mais um profeta e simplesmente era o filho de José e Maria, o carpinteiro. Agora eles estão ali estabelecidos e eles têm uma religião já formada, e herdaram todos os profetas que vieram para interpretar as leis de Moisés. Deus se revelou aos nossos pais, Deus se revelou a Moisés, Deus se revelou aos profetas. Eles tinham nas mãos as leis e os profetas, e também tinha uma casta de líderes responsáveis pelo povo. Vamos a eles daqui a pouco. Tinha uma figura maior, o sumo sacerdote. Tinha os sacerdotes. Além disso, eles tinham os anciões, tarefa de guardar, os anciões tinham a tarefa de guardar as tradições, aquelas que vinham do avô para o pai, para o filho. Os anciões, eles tinham essa obrigação, a função deles era essa, manter aquelas tradições. Tinham também os líderes fariseus, tinham também outros líderes, os saduceus. Observem que eles tinham toda uma estrutura de governo espiritual e manutenção de toda a sua lei judaica. Já tudo estabelecido. Tinha suas festas, calendário de suas atividades, festividades, templo, sacrifícios, jejuns, dízimos, tudo estabelecido. E aí, quem é que chega? Jesus. João 1, versículo 11. Vamos ler? Um minutinho. João 1, versículo 11. Diz: veio para o que era seu e os seus não receberam. Vamos continuar. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
aos que creem no seu nome. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Está aí o problema para aqueles camaradas. Os judeus não reconheceram ele como Messias, como Cristo de Deus. Continuando então, uma introdução. Introdução 2. Vamos falar agora um pouco do apóstolo Paulo, do próprio apóstolo Paulo. Antes dele se tornar apóstolo, era um judeu convicto, que seguia toda a lei do judaísmo e perseguia os cristãos. Paulo esteve presente na morte de Estevão, perseguia os cristãos e se orgulhava em dizer que fazia a vontade de Deus. Mas por volta do ano 31 e 33 DC, ainda Saulo, ainda com o nome de Saulo, estava a caminho de Damasco para prender alguns cristãos, conforme já conhecemos pela leitura de Atos 9, e continuar a perseguição. Mas no meio do caminho a Damasco, Saulo, se encontra com Jesus. Tem aquele acontecimento, né? No meio-dia, da luz do sol, né? O clarão vem e Jesus aparece para Saulo e diz para ele o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Na sua infinita graça e infinita misericórdia, Jesus, ele fala com Paulo assim: por que você está me perseguindo? Por que me persegues? E Paulo simplesmente se converte. Ali houve a conversão de Paulo. Jesus levanta Paulo para que pudesse pregar aos gentios, não aos judeus, né? Porque quem foi estabelecido, quem foi designado para pregar para os judeus era Pedro, o apóstolo Pedro. Paulo, ele foi designado para pregar para os gentios e para os gregos, e para os estrangeiros, enquanto Pedro pregava lá para os judeus, de onde ele era um judeu genuíno, né? Paulo se torna um grande missionário e se torna um grande evangelista e faz muitas viagens missionárias por volta do ano 33 e 35 DC. Paulo realiza sua primeira viagem missionária junto com Barnabé e vai para a região da Galácia. E é justamente nessa região que ele visita umas cidades importantes: Listra, Antioquia, Icônio, Derbe. E nessas cidades ele implanta algumas igrejas e deixa as igrejas ali estabelecidas, deixa as igrejas ali fundadas, né? Que ele fundou. Quando ele volta numa nova viagem para Antioquia, alguns problemas começam a acontecer. Paulo pregou o evangelho da graça. Paulo pregou o evangelho que todos nós fomos perdoados e salvos pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa foi a pregação de Paulo. E que nada mais era necessário. Só Jesus Cristo era necessário. Essa foi a pregação dele naquelas igrejas. Continuando. Mas alguns cristãos judeus começaram a pregar
um outro evangelho, que seria necessário um algo mais, que apenas crer que Jesus pagou os nossos pecados pela cruz do Calvário não era o suficiente. Era necessário algo mais. E naquela época, o algo mais que os judeus estavam pedindo era que os que não eram judeus, no caso, os gregos, alguns gentios e os estrangeiros, começassem a obedecer às regras, às leis do judaísmo. Circuncisão, leis cerimoniais, maneira como comer, o que comer, o que pode, o que não pode, forçavam aos não-judeus a cumprir essas regras. Senão, Deus não aceitaria eles. É essa pregação que eles estavam dando, que tinha que acrescentar algo mais, aquele evangelho que o apóstolo Paulo tinha estabelecido lá. Esse era aquele evangelho paralelo, aquele era um outro evangelho que estava sendo pregado, como cita a palavra. Que apenas crer em Jesus não era o suficiente, era necessário algo mais. Esse era o grande problema que estava acontecendo ali, na região da Galácia. Paulo vai dizer na sua palavra que estavam pregando um outro evangelho. Aguarde o próximo vídeo.